Pois é, pessoal, quando a gente pensa que já viu tudo, chega aqui novidades e a verdade sobre o 8 de janeiro finalmente começa a aparecer. Você vai ver aqui o jurista Ives Gandra mostrando fatos verídicos e com provas, porque temos as nossas dúvidas e muitos já afirmam que houve sim infiltrados para colocar a culpa ali em bolsonaristas que estavam na porta dos quartéis. E outra, vamos mostrar aqui aquele cara do relógio que derrubou aquele relógio histórico que foi trago por Dom Pedro I para o Brasil. Ele resolveu falar e abrir o bico e o que ele falou, você vai ficar de queixo caído. Vamos ver agora essa matéria que está quentíssima. Já dá um like e se inscreva nesse canal para ver outros vídeos. Vamos para a matéria e voltando em seguida. Nós tivemos na semana uma tentativa de golpe na Bolívia. Como é que foi feita essa tentativa? O general que pretendia, era um general, levou tanques para frente do palácio, levou soldados armados para frente do palácio e, por fim, isso foi suspenso. O presidente conseguiu manter a democracia na Bolívia. Se nós compararmos o que é um golpe de Estado, e aí houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, com o que houve no dia 8 de janeiro, quantos fuzis tinham aqueles que estavam chegando? Quantos tanques estavam apoiando aqueles que entraram? Quantos revólveres foram confiscados? Nenhum. Uma baderna. Teria que ser punida com uma baderna. Mas dizer que foi um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, sem nenhuma arma, um pequeno contingente das Forças Armadas foi suficiente para levar todo mundo preso, sem dar um tiro. Compreendes, pois, o projeto que estão pretendendo levar para o Congresso Nacional é anistia para esses cidadãos. Nenhum deles, a grande maioria, sem nenhuma passagem nunca pela polícia. Todos trabalhadores com empregos definidos e foram considerados golpistas e com atentado violento à democracia. Aliás, há atentado violento à democracia que não seja golpe, há golpe que não seja atentado violento à democracia, mas para que a pena fosse maior, disseram que eram dois crimes, golpe e atentado violento à democracia. Condenados a maioria por 17 anos. Brasileiros, cidadãos, baderneiros, que tinham que ser punidos, baderneiros, como foram os baderneiros do PT e do MST, quando invadiram e destruíram dependências do Congresso Nacional e perdoados todos por Michel Temer, o presidente da República à época, aquele que indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo, perdoa a todos. Eu pergunto aos senhores, houve golpe na Bolívia, uma tentativa de golpe, é claro. Levou tanques, armas, soldados, etc., porque não há golpe de Estado sem Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras entrariam nisso? Eu sempre disse que nunca entrariam. Fui professor. A época em que houve 90% pelo menos dos generais tinham ouvido minhas aulas no curso da ICM sobre direito constitucional e defesa da democracia. Então me parece que esse projeto, que hoje até o presidente Lula, ou melhor, os jornais davam ontem esta notícia, admite que se for aprovado no Congresso, ele acha que pode ser feito sem nenhum problema, não vai se opor. Disse ele que pretende que se apure e tal, mas não apoiaria, não desapoiaria uma anistia a eles. Me parece que é um projeto justo, é um projeto que a punição como baderneiro já foi muito além da baderna que fizeram. Punição essa não feita pelo MT, ter como destruído dependências do Congresso, que foi o presidente Michel Temer que perdoou. Se nós compararmos o que houve esta semana na Bolívia, com Forças Armadas na rua, em debelado golpe, e aquilo sem nenhuma arma, sem nenhum tiro, que houve no dia 8 de janeiro,
Os senhores compreendem por que eu tenho batido desde aquele momento até hoje, que foi uma baderna, mas nunca foi um golpe de Estado. Porque sem armas e sem forças armadas, em nenhuma parte do mundo, em nenhum período histórico, em nenhum espaço geográfico, houve golpe de Estado. Sem forças armadas, é impossível haver golpe de Estado. Com todo o respeito que eu tenho uma admiração com livros escritos pelo ministro Alexandre de Moraes, cito constantemente os seus livros, os seus comentários à Constituição, que são um best-seller, em que ele fala que liberdade de expressão, qualquer cerceamento de manifesta inconstitucionalidade nos meios de comunicação. Eu que tenho essa admiração, entretanto, nisto divirjo profundamente da forma como foram eles condenados. E não só ele, porque todos os outros ministros também o acompanharam. Um golpe de Estado sem armas. Um golpe de Estado com um pequeno contingente conseguiu prender a todos, sem dar um tiro. Um golpe de Estado, portanto, a mim, membro da Academia Paulista de História, em livros escritos sobre história, uma das teses acadêmicas para a USP, na época que não havia mestrado, foi o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos. Livro esse, quando publicado, preparado pelo Roberto Campos, o avô. E eu que, enfim, com 17 anos de idade, ganhei um prêmio para a História de São Paulo, pegando o segundo lugar universitário, sendo ainda estudante do ensino médio e, portanto, um amante da história. Nunca, em toda a história que eu sempre estudei, nos livros de história que eu escrevi, houve um golpe de Estado sem forças armadas, um golpe de Estado sem armas. E essa é a razão pela qual, com todo o respeito que eu tenho pelos ministros do Supremo, e principalmente pelo Alexandre, com quem participei de banca de doutoramento, escrevemos livros, somos acadêmicos na Academia Paulista de Letras Jurídicas juntos, cito os seus livros constantemente nos meus escritos, com toda a admiração que tenho, mas nesse ponto divirjo profundamente. Basta comparar o que houve na Bolívia, com forças armadas na rua, nesta tentativa de golpe, e o que houve na Baderna, do dia 8, em que seria impossível um golpe de Estado, porque nenhuma daquelas pessoas estava armada. Opinião desse velho e cada vez mais um professor universitário que se sente marginalizado das interpretações do direito constitucional que hoje são dadas no Brasil de 2024. Vamos falar do cara do relógio, né? O homem que ficou conhecido pelo Brasil e até pelo mundo, né? Ele passou até no Fantástico, né? Grandes coisas, né? Ele passou lá quebrando o relógio. Este cara aqui, essa imagem ficou conhecida, né? Mundialmente. Ele com a foto de Bolsonaro na camisa, pegando o relógio em sua mão ali e joga no chão, né? Tá aí a foto, então, deste cidadão, né? O nome dele, salvo engano, é Antônio. Vamos falar disso tudo agora. Antônio viajou mais de 1.000 quilômetros com seu carro próprio, viajou até a Praça dos Três Poderes, chegando lá, ele destruiu esse relógio. Lembrando que esse relógio, muita gente questionou o horário, né, e tal, mas esse relógio estava parado já há mais de 10 anos, tá? E aí, ele quebrou o relógio. Teve pessoas que colocou o relógio de volta. Quando viu no chão, pessoas colocaram de volta. E teve um outro que jogou no chão novamente. Mas quem ficou conhecido mesmo foi este, né? Nós vamos falar agora o que aconteceu com ele e o que ele disse, né? O que ele disse aí. O STF formou maioria, tá? Formou maioria
ele virou réu e ele agora foi condenado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos na sexta-feira para condenar Antônio Cláudio Alves Pereira, é o nome dele, tá, pessoal? O cara que quebrou o relógio histórico durante aquela invasão do 8 de janeiro, né? Tá bom. A obra foi trazida por Dom João VI para o Brasil em 1808. E ele virou um símbolo dos atos do 8 de janeiro, quando pegou o relógio, né? E jogou no chão. O relógio é feito de casco de tartaruga e com um tipo de bronze que não é fabricado há dezenas de anos. No começo de 2024, a peça foi enviada para restauração na Suíça. Rapaz. E o que ele foi condenado? Ele foi condenado por 4 crimes. Lembrando que os outros, a maioria, foi condenado por 5. Ele foi 4, tá? Associação criminosa armada, né? Armada. Eu não vi ele armado, mas aqui está condenando ele, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 2. Golpe de Estado, 3. Dano qualificado pela violência e grave ameaça. Com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. A maioria dos ministros seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. A novidade, né? Novidade. O julgamento ocorre em plenário virtual, quando os votos são inseridos pelo celular, né? Acompanhar o relator aqui. Acompanhar o Moraes. Flávio Dino, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Luiz Edson Fachin. Então, veja bem. 4 com mais 5, né? Que foi o Moraes. A acusação da PGR é analisada de forma individual. Moraes, quantos anos que Moraes pediu para ele? 17 anos. Né? Já o Fachin e o Zanin, no entanto, eles divergiram do colega. Tanto Fachin quanto o Zanin, eles pediram a pena de 15 anos para o seu Antônio, né? O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, também vota pela condenação, mas em 4 crimes. Moraes queria 5. No voto, Moraes afirmou que há um robusto conjunto probatório contra ele. Né? O investigado foi preso após fazer registro dentro do Palácio do Planalto. Lembrando que ele não foi preso lá, né? Ele foi preso, salvo engano, aí em Minas Gerais, né? Por aí. Eu sei que ele está em Minas Gerais hoje, se não me engano, em Uberlândia. Ele também esteve no acampamento montado frente ao QG, por onde passavam ali milhares de pessoas, né? Parece que tem foto dele lá, coisa assim. E o Moraes disse o seguinte, eu vou mostrar, vamos ler junto aqui? Vamos ler junto? Vamos ler junto, vamos lá. Olha o que Moraes disse aí, ó. Está comprovado que Antônio Cláudio Alves Ferreira, como participante e frequentador do QG, do Exército, e invasor de prédios públicos na Praça dos Poderes com emprego de violência ou grave ameaça, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando o impedimento ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais por meio de depredação e ocupação dos edifícios, sede dos 3 poderes da República, escreveu o ministro Alexandre de Moraes. Né? E aí, ele disse o quê? O julgamento de Ferreira ocorre em plenário virtual. Né? O que disse ele? Vamos ler o que disse, então, aí,
o, o rapaz? Vamos ler aqui. Vamos ler, é importante a gente saber, né? Durante interrogatório, Ferreira confessou que danificou um vidro para ingressar no Planalto e disse que, entre aspas, em razão da reação dos órgãos de segurança, resolveu danificar o relógio histórico e rasgar uma poltrona, os quais estavam na parte interna do prédio e, após, jogou o extintor nas câmeras. A defesa dele pediu absolvição. O Supremo, até agora, já condenou 224 pessoas. Mas aí, quantos anos de cadeia, então, agora vai levar o senhor Ferreira? Veja bem, houve divergência. Por quê? Eles vão achar um meio termo, assim como fizeram com o pé de alface, né? O pé de alface foi a mesma coisa, para liberar, né? O Zanin, o Mendonça, ele opinou para 25 gramas e o Moraes por 60 gramas para liberar. Aí acharam o meio termo 40 gramas, né? Aqui não é diferente. A maioria dos ministros seguiram Moraes e divergiram na pena, na quantidade da pena. Então, veja bem, que o Zanin, por exemplo, pediu a pena de 15 anos e não 17. O Moraes já foi 17. Então, veja que ele não será condenado nem a 15 e nem a 17. Eles vão fazer igual que eu citei o exemplo agora, né? Um meio termo. Então, este rapaz, provavelmente, pela experiência que tenho, ele vai ter uma pena ali de 16 anos, 15 anos e um pouco, 16 e um pouco. Por quê? Não pode ser 17, porque houve divergência. E não pode ser também 15, porque houve divergência. Então, eles têm que achar um meio termo entre 15 e entre 17. Eles vão achar ali dentro uma quantidade, eu acredito que vai ser 16 anos, né? De prisão ali para o cara do relógio. Lembrando que este rapaz, ele gastou mais de 5 mil reais indo com o seu carro, indo lá, danificando esse relógio e voltando. Ele não foi preso lá, repito. Eu pergunto a você. A maioria das pessoas que foram para lá, pessoal, fizeram vaquinha, outras pessoas pagaram, ou até mesmo nem pagaram, né? Foi financiado por algum empresário que foi lá, deu o ônibus e tal. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: você, hoje, você teria capacidade, condições financeiras e tempo para você pegar seu carro na garagem, viajar mais de 1.000 quilômetros, ir lá, quebrar um relógio e voltar para sua casa? Você faria isso? Do seu bolso, tirar 5 mil reais. Você faria? Essa é a pergunta. Quem que financiou esse cara? Por que ele foi lá? Com a camisa de Bolsonaro, quebrar um relógio desse, que pelo que eu vi, né? Para você ver que para restaurar, nem mais a matéria-prima se fabrica. Foi para a Suíça. Então, para você ver que me parece que foi algo planejado, né? Do cara ir, quebrar, tanto que tinha pessoas que voltaram esse relógio para o local, o lugar dele em cima do armário lá, em cima do armário ele estava, e aí o outro derrubou. E parece que foi bem arquitetado essa situação deste rapaz. Aí agora, muito em breve, os ministros vão chegar em uma conclusão, por quê? Condenado ele já está, só falta definir a pena. Se todos tivessem concordado com Moraes, a pena seria de 17 anos, tá? Mas houve divergência, mas não vai ficar longe, né, pessoal? Se fosse, por exemplo, se
outros tivesse votado para, sei lá, 3 anos de cadeia e Moraes 17, aí ficaria um lapso muito grande. Aí poderia ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, você entendeu? Só que a gente já consegue ver mais ou menos 15, 17, é 16, 16 e pouco, 15 e pouco, né? Não tem para onde ele escapar. Só que, até agora, não foi informado para nós a pena, porque sempre dos outros, pessoal, eles já davam a pena, né, instantaneamente. Esse camarada aqui não tem ainda a pena dele aqui decretada. Vamos aguardar para poder ver. Pois é, pessoal. Enquanto acontecia o 8 de janeiro aqui no Brasil, Bolsonaro estava nos Estados Unidos. E outra coisa que é muito importante deixar claro, assim como falou o Ives Gandra, que não existe golpe sem a ajuda do exército, sem uma ajuda militar. E como que pode, pessoal? O povo ali, senhoras ali com a Bíblia debaixo do braço ali, orando, pessoas ali, trabalhadores. Como que esse povo pode fazer algum tipo de golpe? Mas toda a confusão começou a acontecer quando infiltrados começaram a quebrar as grades, foram para cima ali da resistência ali policial e invadiram ali o palácio. E outra coisa muito interessante é que, como que pode, pessoal, pessoas ali que foram presas e alguns estão sendo julgados ali pelo STF agora, viajaram mais de 1.000 quilômetros por conta própria, com dinheiro próprio e ficaram ali dias acampados ali. Como que pode isso? Quem financiou essas pessoas que entraram ali e quebraram tudo aquilo ali? Isso, na verdade, pessoal, está me cheirando uma grande armação, porque naquela época, como você pode lembrar, estava uma atitude assim muito forte da direita contra os resultados das eleições, na frente dos quartéis, ali em Brasília, em todo o país. E é lógico, pessoal, que a oposição, a esquerda, que já estava no poder, já tinha assumido com Lula no poder, não queria nada disso. Então, fica um forte indício no ar de que pessoas infiltradas foram ali para causar um tumulto e colocar a culpa nos bolsonaristas e, consequentemente, também em Jair Messias Bolsonaro. E você viu aí o Ives Gandra falando que em outros países, quando houve revolução, quando houve tentativa de golpe, de tomada do poder, houve sempre a participação do Exército. E nesse caso do 8 de janeiro, e até agora, nunca houve a participação do Exército. Pelo contrário, o Exército o tempo todo ficou parado, estático. E agora está do lado desse governo, está ali apoiando o governo. Então, nós temos a certeza de que o que foi acontecido ali no dia 8 de janeiro não tem nada a ver com a direita do Brasil, não tem nada a ver com o bolsonarismo. Tem a ver, sim, com infiltrados que foram ali para causar bagunça e baderna. Inclusive, tem aquela Priscila, né, aquela manifestante que se disse bolsonarista, depois se disse que era uma militante independente, mas essa história ficou muito mal contada. Na CPI do Senado ali, ela foi instigada ali, foi perguntado várias coisas que ela ficou sem ter o que falar, não falou. Ela pode ser também uma infiltrada, assim como esse moço ali do relógio, que derrubou o relógio. Como que esse cara sabia que esse relógio era tão valioso? Como que ele sabia que era ali que estava esse relógio? E depois outras pessoas foram ali, levantaram o relógio de novo, mas isso eles não mostram, né? Aí ele vai pegar ali seus 15, 16 anos de prisão e daqui a pouco, quem sabe ali, né, vai aparecer advogados ali de helicóptero, assim como aconteceu no caso do Adélio, né, que imediatamente após o crime apareceram advogados ali de terno e gravata descendo do helicóptero para poder defendê-lo. Será que esse cara do relógio vai ficar preso por 15 anos? Nós vamos conferir, vamos ver, vamos aguardar. Por quê? É bem provável que daqui a pouco, após a condenação dele, surjam aí alguns advogados para poder tirá-lo dali. Inclusive, a Priscila, ela até agora não foi dada ali a sentença dela, esse julgamento está rendendo. O que você acha sobre esse dia 8 de janeiro? Você acha que foi uma armação de um grupo que queria colocar a culpa nos bolsonaristas ou não? Foi mesmo baderna dos tais patriotas? O que você acha? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva nesse canal, dá um like e estamos juntos.